Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quinta-feira, quintou aqui no canal daquele jeito, naquele pique. Separei aqui 6 jogos que eu encontrei valor pra gente operar nessa quinta-feira, vou trazer, como vocês sabem, uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operações simples e bilhetes personalizados vocês encontram aqui nesse vídeo. Única coisa é aquele like caso você goste e a inscrição no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Roda a vinheta aí que a gente vai analisar os jogos dessa quinta-feira sem enrolação. Bom, tropa, como que foi o nosso resultado aqui dessa terça-feira? Resultado foi bacana em si, no geral, tirando o bilhete pronto. Mais um bilhete pronto deu head, mais uma opção aqui eu selecionei de forma errada. Pode ver aqui ó, que o resultado em si foi bem bacana. Teve o head que a gente tomou no handicap do Galatasaray, tá? Não sei se abriu na Bet365, eu sei que o cenário de cartões não abriu. Então quem opera na Bet365 evitou esse head. Aqui no jogo do Servette do Rangers, ambos levam cartão, mesma coisa. Quem opera na Bet365 evitou esse head aqui. O único head que a gente tomou aqui, que foi o que ferrou com o nosso bilhete, foi o menos de 13 escanteios no jogo do Dinamo Zagreb. No final teve 18 cantos. Foi o causador do head no bilhete. Infelizmente selecionei errado aqui esse jogo, o restante tudo bateu. Se eu tivesse uma bola de cristal, a gente teria evitado esse head, porque eu teria selecionado aqui os outros palpites que deram green. Mas infelizmente nos bilhetes prontos agora, ultimamente, eu só tô selecionando os jogos errados. Os outros jogos todos estão batendo, a maioria dos cenários estão batendo, mas infelizmente os do bilhete a gente fica por alguma coisa, tá? Mas é aquilo que eu falo, foquem comigo no longo prazo, tá bom? Não fiquem aqui assustados porque vocês pegaram uma sequência negativa. Se vocês estão seguindo gestão, estão focados comigo no longo prazo, em fechar 30 dias aqui, acompanhando os meus palpites, show de bola. A chance da gente lucrar no final do mês é bem grande, porque a gente está sempre buscando valor no mercado, tá bom? Já falei demais, esse aqui foi o nosso resultado em si, foi um resultado bom. Tirando esses 3 heads que eu falei para vocês, 2 foram evitados para quem utiliza a Bet365. Na Betano, se abriu essas opções, o pessoal tomou head, tá? Mas eu evitei esses heads aqui porque 90% das minhas operações eu faço na Bet365. Beleza, tropa? Já falei demais, bora lá então analisar os jogos da quinta, que é o que interessa para vocês aqui no canal. Bom, minha tropa, vamos começar então aqui pela Liga Profissional da Arábia Saudita. O Damak enfrenta o Al Ittihad. Jogo interessante, cotação 1,75 ao Damak, a recém a segunda rodada. Então aqui eu vejo as equipes mais abertas, tá? Contra o mod 4,75 ao Al Ittihad. Esse jogo meio-dia, para quem quiser acompanhar. Classificação, é muito cedo a gente olhar aqui, mas a gente já vai ter uma noção. O Al Ittihad venceu o primeiro jogo, certo? Por apenas 1-0. E o Damak está em 14º, perdeu o primeiro jogo por apenas 1-0 também. Na Race, os últimos 5 jogos dessas equipes, qual que é o cenário? O Damak vem aqui, ó, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Mais de 1,5 aconteceu em 2 de 5. Já fora o Al Ittihad, vem aqui de 4 vitórias e 1 empate. Mais de 1,5 aconteceu nos últimos 5 jogos. O melhor cenário que eu buscaria aqui é gols. Por mais que o Damak em casa dos últimos 5 jogos não tenha dado tantos gols, é a recém a segunda rodada. Então é muito complicado a gente operar under logo de cara, no início da competição. As equipes não têm nada a perder, não estão numa situação tão complicada ainda porque acabou de começar, tá tudo grudado ali na classificação, então eu vou apostar para mais de 1,5, tá? Sem contar que no total aqui, ó, a maioria dos jogos quando elas se enfrentam acontece mais de 1,5. Os últimos 4 de 5 aconteceu mais de 1,5 gols e ambos marcam também nos últimos 4 de 5. Bilhete personalizado é isso. Não tem muito o que fazer aqui. Mais de 1,5, odd 1,27 aí na Betano. Cotação interessante, 1,25 na Bet365. Já para operação simples, eu vou me arriscar no ambas marcam. Ambas marcam aí. Tá, odd 1,73 para mim tá numa cotação bem interessante. O Al Ittihad, a gente viu ali que fora de casa marcou na maioria. Então para mim faz sentido aí, ambas marcam. A cotação em 73 eu vou indicar para operação simples. Já para escanteios, o Damak tem uma média de 5,1 escanteios por jogo e o Al Ittihad tem uma média de 4,7. Eu vou indicar menos de 13, vou apostar para under menos de 13 escanteios no jogo. Já para cenário de cartões, 2,3 do Damak contra 1,6 do Al Ittihad. Vou indicar para vocês um handicap para o Damak sofrer mais cartões ou a mesma quantidade que o Al Ittihad. A gente vai operar no quê? Handicap mais de 0,5 para o Damak. Eles têm que fazer mais cartões ou ter a mesma quantidade que o Al Ittihad. Fechou? Era a indicação do bruxo aqui nesse jogo.
Continuando aqui pela Liga Profissional da Arábia Saudita, o Al Khalej enfrenta o Al Ahly. Jogo às 15 horas, um pouquinho mais tarde. Cotação 5,25 ao Al Khalej contra o mod 1,55 ao Al Ahly. O que a gente observa aqui na race, tá? Em casa, tropa, o Al Khalej, eles vêm bem. Eles vêm de 4 vitórias e 1 derrota. Mais de 1,5 aqui é bem mais interessante. Aqui eu já vou apostar nesse jogo por mais de 1,5 com muito mais confiança, tá? Os últimos 5 jogos do Al Khalej em casa deu mais de 1,5. Já fora o Al Ahly, vem aqui ó, de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mais de 1,5 aconteceu nos últimos 3 de 5. É um cenário, como eu falei, que me interessa esse mais de 1,5. No total aqui, nos últimos 5 confrontos diretos, todos eles deu mais de 1,5. A maioria também, ambos marcaram. Nos últimos 4 de 5 aconteceu, ambas marcam. Sem contar, tropa, que é aquilo que eu falei, é a segunda rodada. Então aqui pra mim todos os cenários se encaixam pra mais de 1,5. Então é o que eu vou fazer aqui dependendo da cotação, tá? Vamos apostar aqui por mais de 1,5 gols. Deixa eu ver a cotação. Ó, de 1,24 na Betano. Cotação bem interessante. Operação simples eu não vou indicar nada pra vocês. Quem quiser pega um ambas marcam, tá? Vamos ver aqui, ó, de 1,83. Pra quem quiser fazer um ambas marcam numa operação simples, como eu mostrei ali, tem até um certo valor. Já para escanteios, o Al Khalej tem uma média de 3,8, uma média baixíssima de escanteios, e o Al Ahly tem uma média de 3,8. Eu vou indicar menos de 12 escanteios nesse jogo. Já para cenário de cartões, 1,8 do Al Khalej contra 1,9 do Al Ahly. Eu vou indicar menos de 5, caso libere essa linha na Betano. Não sei se vai abrir, mas caso abra, vocês podem fazer menos de 5 cartões. A média das equipes não é tão alta, acredito que não tenha tantos cartões assim no jogo. Fechou? Vamos dar uma passada aqui na Série B, rodada 24, Londrina enfrenta o Atlético Goianiense, às 19 horas. Situação bem complicada do Londrina, tá lá embaixo, tá? O Atlético Goianiense tá mais no meio da tabela, mas o desempenho do Londrina em gols é horroroso. A gente já vai ver esse cenário. Ó, de 2,97, jogando em casa, a cotação pro Londrina, contra o mod 2,51 ao Atlético Goianiense. Classificação, vamos ver. Tá aqui, ó, o Atlético Goianiense em 9º colocado. 23 jogos, 8 vitórias e 10 empates, 32 gols marcados em 23 e sofreram 34, estão com menos 2 de saldo. Já aqui o Londrina vem na zona de rebaixamento, 18º, 23 jogos, venceu apenas 5, empataram 4 e perderam 14. Perderam muitos jogos, 20 gols marcados em 23 e sofreram 34 gols, estão com menos 14 aqui de saldo. Aqui eu posso parecer meio maluco, tropa, mas eu vou apostar para quê? Menos de 3,5. O Atlético Goianiense não tem um saldo de gols tão bacana assim, tá? É uma equipe que faz, mas sofre também. O Londrina jogando em casa, precisando vencer, porque tá com 19. Se vencerem, vão a 22. É um cenário interessante aqui, porque podem encostar na mesma classificação que o... Porque podem encostar na mesma pontuação que o Avaí. Então eu vou apostar aí para menos de 3,5. Sem contar que em casa, que o Londrina, ó, dos últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 3,5. Ah, Léo, a maioria deu mais de 1,5 também. Mas eu não gosto de operar na Série B para over gols. Eu prefiro pegar a linha para o under, porque pode ser até 3 gols. Então eu prefiro apostar nessa linha, tá? Já fora o Atlético Goianiense, dos últimos 5 jogos, 4 de 5 deu menos de 3,5 gols. Sem contar que fora de casa eles não vêm naquele equilíbrio, tá? Eles vêm de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Então, por mais que a cotação esteja mais favorável a eles, eu vejo um jogo mais equilibrado. Para mim é jogo para under, menos de 3,5 aqui. Vamos ver só a cotação. Ó, de 1,19 na Betano, tava uma cotação 1,20. É uma oddzinha interessante para montar um bilhete personalizado, é o que eu indico aqui para vocês. Operação simples, não vou indicar nada, tá, tropa? Infelizmente aqui esse jogo eu não encontrei nada de bacana, de valor pra gente buscar em operação simples. Só vou trazer cenário de escanteios e de cartões também. O Londrina em cantos tem uma média de 5 escanteios. E o Atlético Goianiense 5,4. Eu vou fazer mais de 6 escanteios. Já para cartões, 2,4 do Londrina contra 2,6 do Atlético Goianiense. Aqui eu vou indicar para vocês, ambos levam cartão. Acredito que aconteça isso aí. Pelo menos um cartão de cada lado provavelmente vai acontecer. O nosso próximo jogo é pela Copa da Colômbia, oitavas de final entre Deportivo Pastos e Independiente Medellín. Primeiro jogo, o Independiente venceu por 3-1, agora vai jogar fora de casa. O que é que eu vejo aqui? Já vou adiantar antes mesmo de olhar os cenários. Vejo jogo para under. Por quê? O Independiente Medellín, tropa, vai ser muito burro se ele entregar esse jogo, porque ele tá com uma vantagem de 2 gols de diferença. Acredito que ele joga muito recuado. Não vai ser jogo para 3 gols ou mais. Esse é o meu ponto de vista aqui. Mesmo que o Deportivo Pasto jogue em casa e possa vencer, não é jogo para 3 gols ou mais. Ó, de 2,09 ao Deportivo Pastos
contra uma odd 3,55 ao Independiente Medellín. H2H, vamos ver. Olha só, dos últimos 5 jogos do Deportivo Pasto em casa, eles vêm de 3 empates e 2 vitórias, menos de 3,5 nos últimos 5 jogos. Já fora o Independiente Medellín, fora eles não vêm tão bem, vêm de 4 derrotas e 1 vitória, mas o menos de 3,5 funcionou em 3 de 5. Não tem jeito, tá? O Independiente Medellín já está com a vantagem, vai se defender mais. Se o primeiro tempo terminar 0 a 0, muito provável que aconteça esse menos de 3,5. Então é a indicação do bruxo aqui. Menos de 3,5 na Betano, 1,24. É uma oddzinha bem interessante para o menos de 3,5. Operação simples, jogo decisivo, não vou apostar em nada. Mas para escanteios nesse jogo a gente vai fazer alguma coisa. O Deportivo Pasto tem uma média de 4,4. E o Independiente Medellín, 4,6. Vou indicar mais de 6 escanteios, porque vejo pressão do lado do Deportivo Pasto. Acredito que tenha mais escanteios. Então, mais de 6 aqui. Já para cartões, 1,7 do Deportivo Pasto contra 3,4 do Independiente Medellín. Aqui eu vou indicar aquele handicap famoso, menos de 0,5 para o Independiente Medellín. Eles têm que sofrer mais cartões do que o Deportivo Pasto. Vamos voltar para a Série B, porque às 9h30 o Vila Nova enfrenta o Mirassol. Também pela rodada 24. Odd 2,23 ao Vila Nova, contra uma cotação 3,61 ao Mirassol. Na classificação, o que a gente vai observar? O Vila Nova vem em sexto colocado, 23 jogos, venceu 11, 26 gols marcados em 23, tem uma média praticamente de 1 gol por jogo, e sofreram 13. É uma equipe que se defende muito bem, tá com 13 aqui no saldo de gols. Já o Mirassol vem em oitavo colocado, 23 jogos, venceu 10, empatou 6 e perdeu 7. Marcou 25 gols em 23 e sofreram 21. Aqui a média de gols das equipes, tropa, é bem parelha a 1 gol por jogo. Então vejo o jogo para menos de 2,5, sendo muito direto com vocês. O Vila Nova em casa, olha só, tá? Os últimos 5 jogos em casa, todos eles deu menos de 2,5 gols. É uma equipe que não sofre tantos gols, principalmente quando joga em casa. Tá? Então aqui o menos de 2,5 acredito que se encaixe. Eles vêm até com uma boa sequência, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Perderam apenas um jogo nos últimos 5. Já fora o Mirassol, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Menos de 2,5 aconteceu em 3 de 5. É o que eu vou buscar, tá? Acredito aí que aconteça esse menos de 2,5. A cotação aqui vai estar com uma oddzinha melhor do que o menos de 3,5. Odd 1,40 aí na Betano para esse menos de 2,5. Eu vou aproveitar. É a indicação do bruxo aí para bilhete personalizado. Operação simples, também não vou fazer nada nesse jogo. Já em escanteios, o Vila Nova tem uma média de 6,8 cantos por partida e o Mirassol 4,2. Vou indicar mais de 7. Aqui eu vou dar uma arriscada um pouco maior, vou para mais de 7 escanteios no jogo. Já para cenário de cartões, o Vila Nova tem uma média de 2,3 cartões por jogo e o Mirassol 2,2. Aqui eu acredito que pelo menos um cartão de cada lado aconteça, então vou indicar ambos levam cartão no jogo. E pra gente finalizar a rodada dessa quinta-feira, tem a outra oitavas de final da Copa da Colômbia entre Atlético Nacional e América de Cali. O primeiro jogo, o Atlético Nacional amassou, venceu por 3-1, jogaço, isso jogando fora de casa. Agora eles em casa, eles são uma equipe muito forte, vem de uma boa sequência em casa, já vou mostrar o cenário. Odd 2,25 ao Atlético Nacional contra o odd 3,10 ao América de Cali. Aqui, ó, tropa, na Race. O Atlético Nacional vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É uma equipe muito forte, tá? Pegou aqui adversários até fortes e venceu, ó. Venceu na Libertadores o Racing por 4-2. Jogaço aqui, tá? Já fora o América de Cali, eles vêm com um certo desequilíbrio. 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Aqui não tem jeito. O que eu vou buscar? Dupla chance ao Atlético Nacional. Venceram fora de casa por 3-1. Agora jogando em casa, com o apoio da sua torcida, eu vou na dupla chance. O jogo pode até terminar empate. Ó, de 1,37, para mim é o que mais faz sentido nesse jogo aqui para pré-live, beleza? Já para operação simples, vou ficar off, não vou trazer nada para vocês, a não ser escanteios e cartões. O Atlético Nacional tem uma média de 5,4 escanteios e o América de Cali 4 cantos. Aqui eu vou indicar mais de 7 escanteios. Vou me arriscar um pouco mais, vou pegar um mais de 7. Já para cartões, o Atlético Nacional tem uma média de 2,7 cartões por jogo e o América de Cali 2,9. Mesmo cenário do jogo anterior. Vou operar para ambos levam cartão. Acredito que colhe um cartão de cada lado aí pelo menos. Beleza, tropa? Essa aí era a indicação do bruxo para essa quinta-feira. No nosso bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai fazer um bilhetinho bem bacana lá na Betano. Dupla chance ao Atlético Nacional e menos de 3,5 gols no jogo do Deportivo Pasto. Forma um bilhete aí com uma odd de 1,69.
É uma cotação interessante para a gente utilizar nessa quinta-feira. Como eu sempre falo, cautela, sigam gestão, a gente não está numa fase muito boa aqui nos bilhetes, então quem quiser reduz a stake até normalizar a situação e a gente voltar a forrar nos bilhetes prontos, tá bom? Essa é a indicação do bruxo aí para ajudar vocês de fato. Quem quiser ajuda, segue o conselho, quem não quer, estoura a boca do balão aí, se depois der head, não vem reclamar, fechou? Era isso, se vocês gostaram dos meus palpites, não esquece, fortalece aí no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Tamo junto, grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a todos vocês que comentam, que de certa forma interagem aqui no vídeo. Vocês sem palavras são os melhores, tá? Sem palavras mesmo, só gratidão a cada um de vocês que participa aqui no meu canal. Tamo junto, grande abraço do bruxo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!